Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos dar a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Ou aliás, somente os ímpios são atribulados? Somente os ímpios passam pelos dissabores, pelas agrúrias da vida? É sobre isso que nós vamos estar estudando na lição de número 8, de 22 de novembro de 2020. É uma lição maravilhosíssima, você vai se deleitar. Deus certamente estará ministrando ao seu coração de forma grandiosa e profunda, como tem ministrado ao meu coração ao longo do preparo desse conteúdo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu no meu canal ainda, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho, para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Toda semana eu tenho a grata satisfação de trazer a você um subsídio da Escola Bíblica Dominical, para juntos nos aperfeiçoarmos no conhecimento do Senhor Jesus. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Pancas, pastoreada pelo pastor José Lopes da Silva, onde temos a grande satisfação de trabalhar como segundo superintendente da Escola Dominical esse ano, e também servir ao Senhor como obreiro na seara do Mestre. Posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de Jó, no capítulo 11, versículo 18, que diz: "E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro." A nossa verdade prática diz: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Jesus ratificou sobre isso quando ele diz: "No mundo tereis aflições", ou aflição, "mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, em mim tenhais paz." Então, já só para adiantar, a teologia de Zofar, ela vai totalmente contra o que diz as Escrituras Sagradas. Mas ao longo da nossa lição nós vamos estar vendo isso de forma minuciosa. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, no capítulo 11, versículos de 1 a 10, e depois no capítulo 20, versículos também de 1 a 10. Eu não vou ler para a gente não perder tempo, a gente ganhar tempo aí no nosso subsídio, mas eu quero aconselhar você a fazer a leitura aí desses dois textos, o capítulo 11, o capítulo 20, e não apenas esses dois textos, mas todo o livro de Jó, que eu e você tenhamos o cuidado de, nesse trimestre, estar lendo o livro de Jó, pegando a nossa Bíblia e lendo o livro de Jó, para descobrirmos ali os ricos tesouros do Senhor para as nossas vidas. Então aqui, no nosso primeiro ponto, nós vamos ver aí: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. É bom que se diga que a acusação de Zofar, a acusação que Zofar se levanta contra Jó, é que Jó havia se levantado contra a sabedoria divina, ou contra a sabedoria do Todo-Poderoso. E Jó, ele vai responder, ele vai dar a sua versão também, de que ele não pecou contra o Todo-Poderoso. Ao final, nós vamos observar lá no finalzinho do livro de Jó, que quem estava em pecado, quem estava fazendo ilações, eram os amigos de Jó. Eles estavam utilizando de artifícios, utilizando de palavras de sabedoria, palavras filosóficas, para falar contra Jó. E, na verdade, nesse intuito de falar contra Jó, eles acabaram pecando contra o Todo-Poderoso, falando palavras terríveis contra o Todo-Poderoso.
Aqui na nossa introdução nós vamos observar assim, nessa lição, veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó a falar na série de debate. Ele insistira na tese de que o justo não passa por tribulação. A tese de Zofar é que o justo não pode passar por tribulações. É muito parecido com as teologias que nós vemos por último aí, né, nesses últimos tempos, como a teologia da prosperidade, que diz que o justo tem que prosperar, tem que ser abençoado, né, quem, né, passa por agrúrias, por sofrimento é o ímpio, né, o justo ele tem que só se dar bem na vida. Baseado em alguns textos das Escrituras Sagradas que diz estará sempre em cima e nunca por baixo, será sempre cabeça e não cauda, né? Os teólogos da prosperidade, que é típico né, de Zofar, eles pegam textos como esse das Escrituras Sagradas para dizer que o ímpio ele passa pelas maiores agruras da vida, mas que o justo não pode passar por tribulação. Né? O justo não pode passar por nenhum tipo de sofrimento. A grande questão, né, que diferencia Zofar dos seus dois amigos, Elifaz e Bildade, é que esse amigo de Jó, né, e amigo dos outros dois também, ele foi mais impiedoso, ele foi mais duro, né, contra Jó. Ele acusou Jó, né, de uma forma veemente, de uma forma eficaz, e com a dureza terrível e com uma impiedade terrível, né? Ao contrário dos seus amigos, ele faz dois discursos, né, suficiente para derramar o seu ressentimento contra o patriarca. Ao contrário dos seus amigos, porque os seus amigos, Elifaz e Bildade, né, fez 3 discursos. Zofar faz apenas 2 discursos, mas esses 2 discursos eles são suficientes para derramar toda a fúria, todo o ressentimento que ele tinha no coração contra o servo do Senhor. Ele o acusa de levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. É bom que se diga que em nenhum momento, embora esses 3 amigos de Jó, Zofar, Bildade e Elifaz, fossem duros contra Jó, em nenhum momento eles são tratados como inimigo. Eles são tratados como amigo. E isso é bom para que a gente saiba que muitas vezes, no momento em que estivermos mais angustiados, serão os nossos próprios amigos, aqueles em quem mais nós contamos, que talvez irá trazer uma palavra de desalento, uma palavra que nos fere, e nós não podemos perder a amizade, não podemos perder o relacionamento a despeito do sofrimento. Isso já nos mostra, né, uma boa dica para que nós não percamos a amizade, né, como se aquele que nos acusa ou aqueles que falam contra nós fossem os nossos inimigos e queressem o nosso mal. Esse amigo de Jó, né, Zofar, embora ele seja terrivelmente inflamado contra Jó, observa-se que ele queria também o bem de Jó. Tanto é que ele aconselha Jó a voltar-se ao arrependimento, ele aconselha Jó a fazer uma barganha com Deus para alcançar os favores divinos. Aqui no primeiro ponto, como nós já falamos aqui, né, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Deus é grande e sábio, né? Deus é grande e sábio. Que Deus é grande e sábio, né, não resta dúvida. O grande problema é que Jó, né, quando ele defende, né, a sabedoria de Deus e a grandeza de Deus, ele defende a grandeza de Deus para jogar Jó para baixo, né, para questionar, né,
a inocência de Jó. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz, ao acusá-lo de um comportamento de um animal irracional. Esse amigo de Jó, ele chega ao ponto de chamar Jó de mentiroso, Ele acusa Jó de ser um mentiroso e de ter um comportamento de um animal irracional, um comportamento de jumento. Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosas, cheia de justiça própria e ignorante sobre as coisas de Deus. No entendimento de Zofar, Jó estaria utilizando de palavras desrespeitosas contra Deus, e fazendo uma autojustificação. Porque todas as vezes que os amigos de Jó levantavam as teses que eles queriam levantar contra Jó, Jó se levantava na sua defesa. É claro, ele não ia ouvir calado toda aquela enxurrada de filosofia e de palavras contra ele. E agora Zofar, ele acusa Jó de ser um homem cheio de justiça própria, cheio de desrespeito, cheio de palavras exageradas, de ignorância acerca das coisas de Deus. Para esse amigo de Jó, então não restava dúvida de que o Todo-Poderoso estava utilizando de toda a sua sabedoria para tratar Jó com todo rigor, com toda justiça, mas não a mesma que Jó merecia. Jó merecia ser castigado muito mais, de acordo com Zofar. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó como era o desejo deste, então não haveria dúvida de que ele ficaria contra o patriarca e não ao seu favor. Aqui, Zofar, ele além de acusar Jó, ele já o sentencia. Ele diz que se o Todo-Poderoso entrasse num debate contra Jó, num tribunal contra Jó, a única coisa que restaria para Jó era a condenação. Ao pensar assim, esse amigo de Jó, ele já sentencia Jó como culpado, como pecador, como ignorante, como blasfemo e por aí se vai. Todos se passando por sábio. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos. Bildade e Elifaz, e agora Zofar. Esse, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Esse, meus amados irmãos, que é o grande perigo. É quando nós queremos ser tão justo, tão santo, que a nossa santidade, que a nossa justiça ultrapasse a soberania de Deus, ultrapasse a santidade de Deus.
Nós não podemos querer ser mais justo do que Deus, ser mais santo do que Deus, porque a única coisa que nós vamos adquirir com isso é uma profanação maior do que a de Satanás. Quando nós quisermos ser mais santo do que Deus, mais justo do que Deus, mais puro do que Deus, né? Mais sensato do que Deus, a única coisa que vamos atrair para nós é uma profanação maior do que a de Satanás. Né? Que Deus nos guarde, né, de sermos tolos, né, como os amigos de Jó, né, querendo se passar por sábios e justos. No nosso segundo ponto, né, conversão como resposta à aflição. Aqui no primeiro item, né, Zofar, ele propõe para Jó o que ele vai chamar de purificação moral. Né? O nosso comentador vai chamar de purificação moral. Né? Como Jó, ele poderia se purificar, né, de acordo com Zofar? Ele poderia se purificar, primeiro, tendo uma conduta correta. Número 2, buscando a Deus em oração. E terceiro, renunciando o pecado. Meus amados irmãos, né, todos esses itens, né, estão certos. Né? Ter conduta moral é uma necessidade para o cristão. Né? Ter uma conduta moral é uma necessidade para o cristão. Viver uma vida de oração é uma necessidade para o cristão. Também, renunciar o pecado é uma necessidade para o cristão. O que nós não podemos fazer é como esse amigo de Jó, Zofar, pensar que a nossa força, né, que o nosso moralismo nos levará a tomar essas condutas, né, de justificação e de purificação. A nossa purificação, ela vem do sangue de Jesus, né, o Filho de Deus. A nossa santificação vem através de Jesus, por meio do Espírito Santo. É Ele que nos santifica, é Ele que nos purifica, é Ele que nos salva e que nos renova. Uma outra coisa que Zofar, ele propõe, né, para Jó, é barganhar com o Todo-Poderoso. Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus a fim de se ver livre das dificuldades. E era exatamente isso que Satanás queria, né? Que Jó tentasse negociar com Deus. É o famoso me ajuda que eu te ajudo, né? É o toma lá da cá. Se você fizer para mim hoje, eu faço para você amanhã. Se você fizer um favor para mim agora, mais tarde eu te retribuo. Se Jó estivesse dado ouvido, né, a Zofar, ele teria então, né, seguido exatamente o intento de Satanás e feito exatamente o que Satanás queria. Satanás acusou Jó, né, de servir a Deus por interesses mesquinhos, interesses em dinheiro, interesses em prosperidades financeiras. E Deus havia dado testemunho de Jó de que ele não servia a ele por interesse. E agora Zofar, ele propõe essa aliança entre Deus e Jó, né, no sentido de que Jó fizesse uma barganha com Deus para receber os seus favores. Já adiantar para você que é impossível fazer negociata com Deus. É possível negociar com político, é possível negociar com liderança, até mesmo lideranças espirituais, é possível fazer acordo. Agora, com o Todo-Poderoso, jamais é possível fazer acordo. O único acordo que Deus aceita é um coração quebrantado. Eu fazer um acordo com Deus de que eu vou me quebrantar e que eu vou pedir a misericórdia dele, sem querer nada em troca, sem querer barganhar com ele. Aí sim, ele vai aceitar a minha proposta, porque tudo que ele quer é um coração quebrantado.
mas um coração que não barganha com Deus. Amém? Nosso terceiro item aqui do segundo ponto, a angústia de Jó. Né? Jó, ele parece desiludido. Até mesmo uma árvore, quando tem o seu tronco cortado, volta a ter os seus brotos novamente. Mas com Jó, né? mas isso não acontecia, né, com o homem. Né? Jó, ele faz a seguinte pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Jó está recebendo uma enxurrada de acusação e ele não vê saídas. A única saída que ele vê é a morte. Morte esta que parece afugentar dele. Morte esta que parece, né, estar querendo distância, né, do homem de Uz. E agora ele está angustiado, né? Ele está angustiado, mas mesmo na sua angústia, ele jamais blasfema contra o Todo-Poderoso. Né? Diante desse quadro, Jó se pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado. É bom que se diga que o fato de sermos crentes, de servirmos a Jesus, não estaremos isentos das angústias e das agruras da vida. O nosso terceiro e último ponto: Deus julga e castiga os pecadores. Primeiro aqui, o castigo dos maus. Né? O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Aqui o amigo de Jó está acusando, né, Jó, né, de impiedade, né, acusando ele de ser ímpio e dizendo que a aparente prosperidade dos ímpios ela é ilusória, né, e ela passa rapidamente. Né? No nosso segundo item, Jó, né, diante de um paradoxo. Né? Jó diante de um paradoxo. No capítulo 21, versículo 13, né, Jó ele faz o seguinte questionamento: passam ele os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Ele está questionando por que o justo tem que sofrer tanto enquanto o ímpio prospera. Jó está fazendo o mesmo questionamento que Asaf fez no capítulo 73 dos Salmos. Né? O salmista, ali no capítulo 73 dos Salmos, ele está angustiado quando ele vê a prosperidade do ímpio. E ele diz: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, porque eu tinha inveja dos pecadores ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf chega a dizer que nem na morte há aperto para o ímpio. Até para a morte, né, as coisas para o ímpio fluem mais tranquilo. Né? Para o ímpio, né, que é abastado financeiramente, né, não falta respirador quando chega a Covid-19. Né? Para o ímpio abastado, né, não falta, né, posses. E para o justo, muitas vezes faltam. O que Asaf não sabia e que Jó ignorou por algum momento é que tanto o ímpio quanto o justo sofrem. Estamos num mundo cheio de aflição. O ímpio sofre e o justo também sofre. O justo prospera financeiramente, materialmente. O ímpio também prospera. Diga-se de passagem que às vezes o ímpio prospera mais financeiramente do que o justo, porque ele sabe negociar às vezes mais do que aqueles que temem ao Senhor. Ele sabe fazer negócios mais, né? Ele sabe jogar com os seus recursos financeiros. Então aqui, Jó, ele está diante de um paradoxo. Por que eu sou justo e sofro e o ímpio, né, está vivendo uma vida abastada?
Mas Jesus, ele traz à tona essa verdade de que o sofrimento é para todos os homens, quando ele diz que Deus faz com que o sol caia sobre os maus e os bons, que a chuva caia sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos, e que os problemas da vida estão à disposição do justo e do injusto. As prosperidades, as benesses financeiras, materiais, também estão à disposição do justo e dos injustos. O sábio Salomão chega a dizer que o tempo e a sorte pertencem a todos. Portanto, quando você passar por tribulação, clame ao Senhor, para que Deus te dê vitória. Mas jamais murmure do Senhor. Jamais pense que Deus está com marcação com você. Porque Deus não tem marcação contra ninguém. Deus não tem retaliação contra ninguém. Se há essa prática, e é certo que há, essa prática é de Satanás. Perseguir, maltratar, quem quer que seja, o ímpio ou o justo. Mas o Todo-Poderoso, ele só quer nos abençoar. Mas o sofrimento, ele faz parte da vida humana. O teólogo, Hernandes Dias Lopes, pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que Deus nos matricula muitas vezes na escola do sofrimento. Portanto, se você está passando por alguma tribulação, creia, há um propósito especial do Senhor nisso aí. E no final, a vitória é certa, mais certa do que o ar que nós respiramos, mais certo do que o raiar do sol, o raiar do novo dia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.